Então, boa tarde. Hoje estamos também em direto para o Facebook, para quem nos quiser acompanhar, e hoje vamos falar de uma coisa um pouco diferente. Hoje trago-vos este livro, que é o livro Os Grandes Direitos das Crianças. É um livro que tem 40 direitos, que não vamos falar em todos, mas vamos falar em alguns que eu optei por escolher e fazer algumas reflexões à luz dos conceitos que no fundo estão na base da rúbrica Pensar Positivo. Ora, então o primeiro direito que eu vos gostava de ler é precisamente, é o direito número 1, ou o artigo número 1 do livro, e que nos diz que todas as crianças têm o direito de sonhar com um futuro mais verde e menos cinzento. Sabe, o que acontece é que às vezes nós, mesmo sem querermos, e obviamente que não há essa intencionalidade menos positiva, nós acabamos por castrar, de certa forma, os sonhos das crianças, porque queremos trazer a criança para a realidade, porque achamos que a criança deve contactar com a realidade. Ora, o contacto com a realidade não implica cortar a possibilidade da criança sonhar. Na psicologia positiva, um dos grandes pilares da psicologia positiva, melhor dizendo, são as forças pessoais. E as forças pessoais mais presentes nos primeiros 6 anos de vida, mais presentes nas crianças, são exatamente a criatividade, a curiosidade, o amor, o humor e a bondade. Ora, se nós castrarmos às crianças a possibilidade de sonhar com o que quer que seja, estamos a castrar logo de antemão a criatividade. Outro artigo que eu vos trouxe é precisamente todas as crianças têm direito de receber um número ilimitado de beijinhos, miminhos e abraços, sem ter de haver um motivo para isso. Ora, isto tem a ver essencialmente com a parte afetiva, tem a ver com o afeto. O afeto não quer demais, não é? Até porque se nós crescermos com afeto mais facilmente, somos capazes de, quando formos adultos, de receber e de dar afeto. Nos primeiros anos de vida nós desenvolvemos os nossos circuitos neuronais, não é? Acabamos por fortalecer ou iniciar um fortalecimento desses circuitos. Ora, se esses circuitos, ou se nesses circuitos constarem circuitos de afeto, mais provavelmente eles vão permanecer mais tarde. É um direito de todas as crianças ter curiosidade sobre tudo, desde as coisas pequeninas, como filhotes de pulgas, até às grandiosas, como as coisas do universo, passando por aquele tio esquisito que não conversa com ninguém. Ora, este direito tem a ver essencialmente com também a curiosidade, não é? Que é um dos pilares da psicologia positiva, é uma das forças pessoais, como eu vos referi inicialmente, e que está presente nas crianças. As crianças têm curiosidade. As crianças precisam da curiosidade para quê? Para crescer, para amadurecer, para que no fundo consigam evoluir. Cortar a curiosidade às crianças é cortar uma coisa que está na sua essência. Todas as crianças têm o direito de brincar ao faz de conta, não sendo aplicado coisas que ninguém consegue explicar. Mais uma vez estamos a trabalhar a criatividade. E se eu trabalhar a criatividade com uma criança, mais facilmente, à medida que ela vai crescendo e se vai tornando adulto, ela é capaz de desenvolver ferramentas e estratégias para lidar com situações que possam aparecer na sua vida, com desafios que ela poderia eventualmente não ter respostas para dar no momento. Ou seja, se estimularmos a criatividade na criança, se não lhe castrarmos a criança, será um adulto que provavelmente terá mais ferramentas para lidar com os desafios do dia a dia. Mas existem mais direitos. E o próximo direito que eu vos trago é que todas as crianças têm o direito de contar histórias da maneira que quiserem, não importando o tempo que demoram ou o entusiasmo com que a contam, mesmo que seja a 35ª vez que essa história esteja a ser contada. Ora, o que acontece é que desde pequeninos, que o nosso objetivo enquanto adultos para com as crianças, desde que eles são pequenos, é ajudá-los a integrar as diferentes partes do cérebro. O nosso cérebro tem um processo de amadurecimento e a sua arquitetura, quando a sua construção, podemos dizer que está, ou poderá estar mais finalizada por volta dos 25, 30 anos. Ora, quando nós permitimos à criança recontar as coisas,
estamos a permitir à criança experienciar, estamos a permitir à criança integrar as suas experiências. E esta integração é feita precisamente através do colocar as coisas por palavras, é feita através da repetição. Mas não são só esses direitos. O que é que eu vos trago mais? Vamos passar aqui ao próximo direito. Todas as crianças têm o direito de ser protegidas, como uma criança, de brincar como uma criança, de estudar como uma criança, de comer como uma criança e de descansar como uma criança. Olha, se nós estamos a falar de crianças, porquê é que havemos de exigir comportamentos de adulto? Porquê é que havemos de exigir respostas de adulto? Se o nosso cérebro está em construção quando somos pequenos, então ele consegue dar determinadas respostas. Se eu vou exigir outro tipo de respostas, outro artigo ou outro direito. Todas as crianças têm o direito de ser elogiadas sempre que mostrarem um desenho, dançarem ou lerem uma poesia, feita por elas, sem direito a críticas ou nhenhés dos crescidos. Isto tem a ver com o elogio, não é? Com a necessidade que todos nós temos de receber elogios dos outros, e as crianças que estão na formação da sua personalidade, em que estão a fortalecer a sua autoconfiança, em que estão a fortalecer a sua autoestima, o elogio é extremamente positivo, até para o seu amadurecimento emocional. Então há que dar elogio sem dissertações, há que elogiar sem ter a teoria por trás. Elogiar por elogiar. É importante para a criança receber essa informação. Há mais direitos. É um direito de todas as crianças chorarem até secarem as lágrimas. Se elas tiverem um motivo sério para isso, motivo para elas. E é dever de todos os adultos cuidarem com carinho e atenção da criança que está a passar por isso. Ora, isto tem a ver com as emoções, este direito tem a ver com as emoções. Não há emoções boas nem emoções más. Há simplesmente emoções. E se existe uma panóplia de emoções, é porque todas elas podem e devem ser experienciadas. Devem no sentido de permitirmos às crianças experienciarem essas emoções. Todas as emoções têm uma intencionalidade positiva, mesmo que as sintamos de forma mais confortável ou menos confortável, mas todas elas têm uma intenção boa, de nos alertar para um perigo, de nos alertar para um acontecimento, de nos alertar para uma experiência pela qual nós passamos. Todas as crianças têm o direito de sujar a roupa, a cara e o tapete da sala a seguir e ajudem a deixar tudo muito arrumadinho. Ora, para nós conseguirmos ajudar a criança a integrar as suas diferentes partes do cérebro, e nós estamos aqui numa perspectiva mais da neurociência, quando falamos em diferentes partes do cérebro, é importante também as ajudarmos a ganhar envolvimento naquilo que fazem, envolvimento nos compromissos, não é? Ajudando-as também a ganhar aquilo que nós chamamos a responsabilização. Ora, quando estamos a falar deste direito, estamos a falar da causa e efeito, de perceber as consequências de um determinado comportamento, de perceber que depois de brincarmos, independentemente de sujarmos ou não, temos também o compromisso, temos a responsabilidade depois de dar conta do recado, não é? E neste caso é de deixar tudo bem arrumadinho. Bem, mas todas as crianças têm o direito de escolher o seu filme preferido e de o ver quantas vezes quiserem. E nenhum adulto tem o direito de reclamar quando ela pedir para o ver só mais uma vez. Eu acredito que vocês que estão desse lado e que lidam com crianças, sejam pais, sejam professores ou sejam outros técnicos que trabalhem com crianças, que passem muitas vezes por isto, que é mesmo que chatice. Lá vamos nós ver o filme outra vez, não é? E é sempre o mesmo filme. Mas as crianças precisam de repetir as experiências, as crianças precisam de passar pelas experiências várias vezes. É como a própria palavra diz, precisam de as experienciar para as organizarem. E aos organizarem a experiência, peço desculpa, organizarem as experiências, tudo aquilo faz-lhes mais sentido. É um bocadinho como organizar as gavetas do cérebro. E organizar as gavetas do cérebro, as coisas acabam por ter um significado diferente. É a questão do repetir a experiência, é a questão de lidar, sobretudo, com a expectativa, porque
Quando a criança vê um filme pela segunda, pela terceira vez, uma sensação de controle. Isso é muito bom, não é? Nós sabemos que é muito bom nós termos a sensação de que controlamos as coisas, que sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Isto dá-nos conforto, não é? E faz-nos sentir numa zona de conforto. Ora, para a criança, um simples filme que ela está a ver pela 10ª ou pela 15ª vez, dá-lhe um conforto, porque ela sabe o que é que vai acontecer e ela controla. Tenho mais direitos que vos trouxe. Todas as crianças têm o direito de ter um clube proibido para crescidos, onde só pode entrar quem tiver o código secreto, como cães, gatos ou amigos congelados e biscoitos. Isto tem a ver com o darmos espaço às crianças. Elas precisam do seu espaço e nós não podemos estar a ser sempre intrusivos. Cada criança tem o seu timing, o seu tempo, não é? E às vezes para lidar com determinadas situações, elas precisam do seu tempo. Quando eu digo tempo, digo espaço. E também têm que ter o tempo para elas e para as coisas que elas querem. Têm que ter o espaço para elas e para as coisas que elas gostam, sem ter o pai ou a mãe constantemente a funcionar como um intruso. Mas todas as crianças têm o direito de cobrar as promessas feitas por um adulto. Seja a promessa de um brinquedo, de uma história ou de nunca a esquecer. É muito fácil nós entrarmos por processos de promessas, sobretudo em relação às crianças, que depois acabamos por não cumprir. Ora, isto é uma zona extremamente perigosa. E porquê? O que é que nós estamos a ensinar à criança? Vamos pensar, quando eu não cumpro uma promessa, o que é que eu lhe estou a passar? Que informação é que eu lhe estou a transmitir? Que experiência é que eu estou a permitir vivenciar? O que é que eu lhe estou a passar? Então, se calhar quando fazemos as promessas, temos de ter atenção, que promessa é que eu estou a fazer? Será que eu vou poder cumprir? Tem que haver uma reflexão inicial. À noite eu lhe vou ler a história, eu não posso fazer esta promessa por fazer. Eu devo fazer esta promessa com consciência do que é aquilo que eu estou a fazer. Porque se calhar para mim, se der dá, se não der não dá. Mas para ele tem um significado muito grande. E mais direitos. É um direito de todas as crianças questionar de vez em quando se devem fazer programas de adultos e visitar familiares chatos. Todos nós já fomos crianças, não é? E havia sempre o ir à casa de alguém que não nos apetecia ir, não é? Que chatice. E lembrei-me agora, o tio que dá beijinhos aos avós e aos primos e aos tios, mas que chatice. Não é? Ora, então agora que estamos do outro lado, não é? Por que não perceber o lado das crianças? Porque nós também já passamos por eles, não foi? Já passamos por ele e também já sentimos. Portanto, há que lhes dar a oportunidade de elas também não gostarem dessas coisas. Obviamente explicando-nos, se calhar que são importantes numa determinada dimensão, mas elas têm direito a isso. Todas as crianças têm o direito de ouvir a sua história preferida vezes sem conta, contada por quem elas mais gostam, tendo essa pessoa o dever de ler sempre a história como se fosse a primeira vez. Ora, este direito vai no alinhamento do direito do filme, não é? Vezes sem conta, porque a criança tem a sensação de controle, tem a sensação de que já conhece a história, ela sabe o que vai acontecer a seguir. Então, quem está a contar a história deve evitar entrar naquele registro que chatice lá vou eu contar a história outra vez, e em vez de estarmos a contar a história com entusiasmo, que vamos estar a contar a história de uma forma, como os adolescentes costumam dizer, de uma forma secante. Ora, para a criança isto não é nada agradável, se não é para nós, para ela também não vai ser. Lembrar sempre, um bocadinho como aos idosos, que já têm alguns as problemáticas relacionadas com a audição e com a memória, em que nós temos que repetir as coisas várias vezes, e, porque tem que ser, senão não chegamos a eles. Com as crianças nós também precisamos de repetir as coisas se elas nos pedirem, mas numa ótica aqui de crescimento, de evolução, de amadurecimento. Olha, que direito é que eu tenho mais aqui para vocês ouvirem? Exatamente, é um direito de todas as crianças serem tratadas com atenção e carinho redobrado, cada vez que estiverem doentes, com dor de barriga, com gripe ou quando sentirem um apertozinho no coração. É importante a criança ter a percepção que nós estamos lá para ela, seja em que situação for, mas sobretudo
quando não se sentem bem, não é? Quando estão fora da sua zona de conforto, é aí que a criança precisa de ser confortada, não é? Porquê? Porque é aí que a criança precisa de ter suporte e de ter o suporte físico, que no fundo acaba por ser um suporte afetivo. E ao sentir-se bem, a criança cresce, a criança evolui e a criança fica mais, eu diria quase que mais resistente às adversidades. E este é um dos nossos papéis enquanto adultos, é ajudar a criança a criar resistências, a criar ferramentas para lidar com os desafios que vai enfrentando cada vez mais no seu percurso. Então, e no dia do aniversário, querem ouvir este direito? Todas as crianças têm o direito de ser uma rainha ou um reizinho no seu aniversário, comer o que quiserem e brincar com quem quiserem, para se lembrarem dessa data todos os dias. Ora, este direito é um direito que está um pouco complicado na fase atual em que nós nos encontramos, não é? Em que a questão da socialização está limitada. Mas vamos generalizar e vamos a pensar que isto é uma fase. E vamos pensar que todas as crianças têm o direito de se sentirem importantes todos os dias, mas o dia de anos, o dia de aniversário delas, aniversário, é como se aquele dia elas pudessem fazer tudo o que não podem fazer nos outros dias. Podem escolher quem se senta ao lado, podem escolher quem é que vão convidar para a festa, podem escolher como é que vai ser o bolo de anos. E isto, mais uma vez, dá-lhes o quê? Dá-lhes a sensação de poder, dá-lhes a sensação de poderem tomar decisões, dá-lhes a sensação de controle. E tudo isto são fatores, e vou frisar mais uma vez, que ajudam a criança aqui a crescer, a evoluir, a desenvolver ferramentas, a desenvolver competências. Competências que têm a ver com a autoestima, com a autoconfiança e com o lidar com os outros e lidar com os desafios. Todas as crianças têm o direito de guardar o dinheirinho do lanche para conseguir comprar uma máquina do tempo e fazer uma viagem à Lua ou à volta do mundo. Perdão. É muito comum, numa fase, nas faixas etárias mais pequenas e até no início da própria adolescência, haver o tal milheiro, não é? A tal caixinha das moedas e irem pedindo aos familiares e aos amigos próximos adultos uma moeda para o milheiro para comprarem isto ou aquilo, ou porque estão a juntar para uma coisa importante. Ora, todas as crianças têm direito de sonhar, não é? E até podem estar a sonhar que vão comprar uma coisa que nós sabemos de antemão que não vai ser possível. Mas elas estão a empreender, estão a empenhar-se em algo, estão a empenhar-se num objetivo. Há o quê? O envolvimento, há o compromisso, há uma sensação, mais uma vez, de controle. E, portanto, tudo isto é positivo. Então, vamos deixá-las fazer esse percurso. E depois o resto logo virá. Depois o que vão comprar logo se decidirá. Mas deixá-las construir este processo, porque é muito importante. Temos quase a chegar ao fim dos direitos que eu selecionei para partilhar aqui convosco. De ser levadas a sério por qualquer adulto. Às vezes os adultos correm em erro quando acham que ser criança não ter o mesmo direito que um adulto. Ora, uma criança é um ser humano, não é? Tal como um adulto. E às vezes esquecemos de as respeitar, não é? Como adultos nós somos, como crianças que elas são, mas sobretudo como seres humanos. Como há pouco falámos no direito de cumprir as promessas, não é? Quando eu cumpro uma promessa que fiz ao meu filho, eu estou-lhe a passar determinados valores. E estou-lhe a passar essencialmente que ele pode contar comigo, que ele pode contar com aquilo que eu digo. Isto faz eles acreditar, fazem eles, as crianças ou elas, acreditarem nas pessoas, acreditarem que se há compromisso e envolvimento, as coisas funcionam. Ora, é importante levarmos a sério as conversas das crianças, porque elas têm sempre qualquer coisa por trás, ou uma curiosidade, ou uma ansiedade, ou uma emoção menos boa, ou um desejo muito forte, ou um objetivo. Dá trabalho, muitas vezes, mas é importante descortinar o que está por trás e acreditem que por detrás de uma conversa de uma criança há sempre qualquer coisa, há sempre uma intencionalidade qualquer. Ora, e chegando ao fim dos direitos que eu vos trouxe hoje, trago-vos o último direito, que é precisamente
o artigo número 40 do livro. Eu já vou voltar a mostrar o livro para as pessoas que entraram mais tarde, e que diz precisamente: é um direito de todas as crianças serem muito felizes. Ora, se é um direito nosso, também é um direito das crianças, e é um direito dos adultos proporcionar às crianças o alcançar dessa felicidade. Hoje em dia a psicologia positiva traz-nos uma série de informações que podemos trabalhar com as nossas crianças, seja em contexto familiar, seja em contexto profissional, em contexto de educação, por exemplo, no caso do ensino. Então vamos aproveitá-las, porque as crianças estão ávidas de evoluir, as crianças estão ávidas de emoções, as crianças estão ávidas de criar novos circuitos, estão ávidas de aprender. Ora, eu falei-vos sobre este livro, o livro dos grandes direitos das crianças. O livro tem 40 artigos ou 40 direitos, eu selecionei aqui alguns, mesmo assim ainda foram bastantes, adaptados aqui ao nosso tempo. Eu gostava de vos deixar a mensagem de que crianças são seres humanos, e lembrem sempre de que elas estão à espera que nós as ajudemos, elas estão à espera que nós as ajudemos a evoluir.